Bom dia a todos. Queria primeiro pedir desculpas que eu estou meio gripado, minha voz está meio ruinzinha. Se de repente eu fazer umas pausas para tossir, vocês sejam caridosos, finjam que não estão ouvindo, tá bom? A gente vai falar de um tema que vocês vão perceber, eu não me considero um palestrante espírita, porque em termos evangélicos, eu sei que eu sei muito menos do que a maior parte das pessoas que trabalham e atuam no centro espírita. Quando o tema é assim, evangélico, eu puxo sempre a sardinha para o meu lado, que é a parte científica. Então, vocês vão perceber essa minha tendência durante a palestra, né? Eu espero que seja útil. E eu queria começar comentando o tema, né? Jesus, médico de corpos e de almas. Esse tema me foi dado numa outra oportunidade. E quem já leu o livro que conta a história de São Lucas, né, que fala que é médico de corpos e de almas, eu acho que eles tiraram o tema daí. Então eu vou começar sendo chato, dizendo que eu não concordo com o tema, porque o corpo é uma consequência direta da alma. E se a gente precisa de médico, é para a alma. E se a alma vai bem, o corpo também vai, né? De qualquer maneira, seja lá como for, médico de verdade, só Jesus mesmo. Então, estamos aí, né? A gente vai discutir esse assunto. Como que Jesus, primeiro, quem é, qual a sua importância, dentro da nossa perspectiva, obviamente, e a questão da medicina, para a gente refletir um pouquinho, não só quem atua na área da saúde, que é médico, psicólogo, enfermeiro, mas também quem usa o sistema de saúde, que somos todos nós, inclusive os médicos, psicólogos e enfermeiros. Tá? Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre Jesus, né? Quem foi Jesus? É engraçado que, independente da cultura, independente do seu sistema de crenças, todo mundo conhece Jesus. E ele foi tão grande que ele dividiu a história da humanidade em dois, né? Ele não coube na história, então ele teve que dividir antes e depois dele. Então a gente pode perceber a importância que ele teve para o planeta, porque a vinda dele para o planeta e o pouco tempo que ele atuou entre nós mudou radicalmente o destino do planeta e a maneira como nós vemos a vida e a sociedade. Agora você imagina, né? Hoje em dia, se você posta uma foto no Facebook de um vestido e as pessoas ficam discutindo a cor do vestido, né? E isso vira uma coisa que você vai em qualquer lugar do Brasil, está todo mundo discutindo que cor é o vestido. Tem gente até brigando por causa disso. Então, hoje, você pensar na divulgação de uma ideia, a mesma ideia que não é uma ideia filosófica, uma bobagem, né? Hoje a gente entende como é que as coisas podem se disseminar rapidamente. Mas você imagina numa época em que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha telégrafo, não tinha telefone, não tinha nem livro. Não tinha correio. Não tinha nada. Agora, você imagina uma pessoa andando pelas regiões lá e falando com as pessoas, e mesmo assim, o impacto da presença desse homem com essas pessoas que ele cruzou era tão importante que ele começou a atrair multidões, né? Então, eu acho que mesmo hoje nós, os cristãos e os espíritas, inclusive, a gente sabe como Jesus é grande, mas eu acho que a gente não avalia essa imensidão, essa grandeza dele. É mais ou menos como você fazer uma avaliação do que é o oceano. Você está lá na praia, diante do mar, a gente não tem uma ideia do que é o oceano. Se você pegar um avião e estiver no meio do Atlântico
e você olhar ao redor e você não vê nada, só água, 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 você vai começar a ter uma ideia do que é o oceano. Então, eu acho que com o passar do tempo e a evolução da sociedade, a gente vai devagarzinho, a gente vai começando a perceber realmente a importância e a grandeza de Jesus, né? Que dividiu mesmo a história entre antes e depois dele. E a gente sabe que ele é o governador do planeta. Eu estava dizendo, né, ontem lá em Jales, eu acredito mesmo nisso. Quando eu desencarnar, talvez não dessa, né, quando eu desencarnar e estiver bem, um dia eu vou ter a oportunidade de ir no Museu da Terra, lá no plano espiritual, em que deve ter lá as salas todas com os projetos. Então, essa é a sala do projeto de botânica do planeta. Aí você vai lá, tem lá o engenheiro que desenhou a bananeira. E tem lá o projeto original dele, como ele desenhou, como é que a espiritualidade desenvolveu o projeto da bananeira, como eles implantaram o projeto da bananeira aqui no planeta. E isso vale para tudo, para todas as formas de vida, inclusive para as formas humanas, né? Porque o projeto biológico do planeta é o mesmo para todas as formas de vida. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Por isso que eu acho muito estranho, às vezes, as pessoas ainda dentro do espiritismo, separar o ser humano do animal. Achar que eles são duas coisas diferentes. Não. A diferença é de evolução. Porque os princípios que regem são os mesmos. A gente aprendeu sobre fisiologia, como funciona o corpo humano, estudando a fisiologia dos animais, das plantas, né? Então, o projeto é um. E é bom, funciona. Agora, ele se presta a vários níveis de desenvolvimento das consciências. E quem é que governou tudo isso desde o começo? Quem que encabeçou o projeto? Jesus. Não é? Então, ele é um governador dentro de um parâmetro, de um critério que a gente ainda não conhece aqui na Terra, né? A gente vê os nossos governantes como pessoas que detêm poder. E todo mundo acha isso. Eles detêm poder, mas o poder vem junto com a responsabilidade. E no mundo real, que é o mundo espiritual, a responsabilidade vem antes. O poder é um ônus, né, que você vai assumir a partir da responsabilidade. Então, ele desde o começo está junto com uma equipe de espíritos, fazendo com que se implantasse, se desenvolvesse as condições climáticas adequadas no planeta, implantou a vida no planeta, criou as condições para o desenvolvimento da vida no planeta, criou as condições para que aparecessem os espíritos em escala hominal, que é como nós nos encontramos hoje, né? A evolução da consciência até os animais, a gente percebe que eles têm o pensamento interrompido, e o ser humano, que é o ser hominal, já tem o pensamento contínuo. Essa é uma das diferenças mais marcantes, né, desse processo evolutivo. Então, o que está acontecendo é que a gente está recebendo a oportunidade que foi criada por Jesus e os seus colaboradores planetários para a gente poder estar aqui nesse instante, nessa experiência encarnada, para evoluir e para aprender, né? E o que ele veio fazer, então? Ele veio para dar início a um novo nível de consciência para a gente, né? Eu sou de origem católica, minha família é católica, eu fiz catecismo, fui batizado, crisma, aquela coisa toda, né? E eu aprendi lá no catecismo que Jesus veio dar o seu sangue em nosso sacrifício, em sacrifício em nosso benefício, né? E depois, com o Espiritismo, eu comecei a pensar sobre isso. Eu acho que Jesus ter morrido não foi o grande sacrifício. O grande sacrifício foi ter nascido. Você faz uma ideia, o que um espírito crístico, que nem convive mais, nem vive mais numa dimensão com matéria, o que ele passou para poder encarnar? Vocês fazem ideia disso? Né? Quantos anos ele precisou para ir descendo lentamente
né, os planos físicos, para poder estar encarnado aqui? A ideia que eu faço é mais ou menos o seguinte: eu chego para você e falo assim, olha, eu vou te colocar dentro de um caixão, vou trancar você dentro do caixão, mas fica tranquilo que eu vou deixar um canudinho para você respirar e um outro canudinho para você beber água. E eu quero que você fique 33 anos assim. Você topava? Pois ele topou. Imagina você que calça 45, vestir um sapato 22 e ficar 33 anos andando com esse sapato. Então, é um espírito imensamente mais desenvolvido do que este plano físico, e ele se prestou a essa experiência dolorosa de encarnar para poder nos trazer essa novidade, para poder fazer a revelação, que é a segunda revelação. A primeira foi com Moisés, a do Deus único, mas a segunda revelação, que é um grande marco para o nosso planeta, em que ele vem falar da importância do amor, da necessidade do amor, para que nós possamos ser minimamente equilibrados e felizes, né? E eu não estou falando do amor vulgar, né? Do amor da palavra que a gente usa, eu amo essa calça, eu amo esse carro, nem do eu amo meu bicho, meu cachorro, nem o eu amo meu filho. Eu estou falando do amor força criadora, do amor divino, que a gente não tem outra palavra para definir, a gente usa essa de amor, a palavra que a gente vulgarizou, mas que nesse momento eu peço que vocês entendam isso como uma coisa maior, como uma força criadora, né? Que é o amor divino. Então, ele veio para nos orientar e para nos salvar de nós mesmos. É a mesma coisa, se você vê o seu filho andando com uma chave de fenda, um filho pequenininho de 2 anos, correndo para cima e para baixo com a chave de fenda na mão, o que você vai fazer? Você vai tirar a chave de fenda da mão dele, mesmo que ele chore. Porque se ele tropeçar, ele vai enfiar aquela chave de fenda na barriga dele, no rosto dele, sei lá. Então, Jesus vem para tentar nos orientar minimamente. Olha, não faz isso, está errado. Faz aquilo, não é? E com o exemplo dele, que é o mais importante, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta, né? Então não adiantava nada você vir e trazer um monte de postulados, de conceitos, se ele não pusesse em prática esses conceitos. E só faz 2015 anos, né, que ele esteve aqui, e a gente ainda está patinando, né? Patinando. O lado bom é que eu acho, pelo menos eu creio nisso fortemente, que o Espiritismo, como terceira revelação, ele acabou trazendo de uma maneira completa todo o cabedal teórico do conceito cristão, que é a revelação da verdade, né? E aí, então, a gente já pode ficar satisfeito que esse 1% de inspiração a gente já tem. Só falta os outros 99% de transpiração, que é você tentar colocar na sua vida, no seu dia a dia, esses ensinamentos do Cristo, né? Que é o orar e vigiar. Então, a gente sabe que não pode fazer mal, a gente sabe que não pode falar mal do outro. Aqui em Ribeirão Preto vocês não falam mal dos outros, né? Então, ainda bem. Né? Lá em Campo Grande a gente fala, né? A gente ainda está atrasado lá. Todo mundo aqui consegue amar o seu inimigo também, né? Eu estou sabendo que aqui, quando eu desci de avião, eu vi uma aura luminosa em cima da cidade, né? Mas, então é assim, nós estamos a caminho. Eu sempre conto essa história. Eu já era formado médico quando eu li o Livro dos Espíritos a primeira vez. E depois eu comecei a fazer o Evangelho em casa, e toda vez que eu abri o Evangelho, caía naquela passagem, o homem de bem. Vocês já leram aquilo? É angustiante, não é? Porque eu li aquilo lá e falava, não vai dar, não vou conseguir. Aí, na outra semana, eu abri o Evangelho, caía. A mesma coisa, o homem de bem. Aí eu conversei com um amigo meu, que era mais experiente, lá do centro. Eu falei, olha, tem algum problema comigo? Toda vez que eu abro o Evangelho, cai o homem de bem. Será que os Espíritos estão querendo dizer alguma coisa para mim?
Ele falou assim, não, é que o seu evangelho viciou, compra outro. Aí eu comprei aqueles com espiral, né, que não tem jeito de... Aí o primeiro evangelho que eu fui fazer com o evangelho novo, adivinha o que caiu? O Homem de Bem. Aí eu pensei assim, bom, não adianta, nessa encarnação eu não vou chegar lá. Mas aí, um belo dia, que caiu o Homem de Bem de novo, eu resolvi continuar lendo. Largar a mão de ser preguiçoso, né? Que a gente faz o evangelho com uma fé tão grande que a gente fica olhando quantas páginas deu para ver se vai dar tempo de terminar antes do café ou antes de... E aí a página seguinte era o verdadeiro espírita. E eu fiquei em pânico, porque eu falei, se eu não consigo ser o homem de bem, o verdadeiro espírita, então... E aí tem uma frase lá que diz assim, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça em ser o homem de bem. Nossa, foi um alívio. Foi um alívio, porque fazer força, eu faço. Eu não consigo, mas eu tento. E aí foi uma libertação para mim isso, porque eu comecei a perceber que apesar de todas as minhas dificuldades, inseguranças, de eu perceber todos os dias que eu não faço o que eu acredito, né, eu comecei a ser mais complacente comigo mesmo. Né? Olha, eu não sou um homem de bem, mas eu quero ser. Uma vez brigando com uma pessoa muito querida minha, ela falou assim, o que eu mais odeio em você é que você se faz de bonzinho. Você vê como ela me conhece. E eu disse o seguinte para ela, eu pensei um pouco sobre aquilo, me marcou aquilo que ela falou. Mas depois eu pensei um pouquinho, pensei, não é que eu me faço de bonzinho, é que eu quero ser. Como eu não sou, por enquanto eu vou fingindo. Na verdade, o meu fingimento é honesto. Eu estou tentando ser bonzinho, mesmo que eu não esteja sentindo aquilo. Então, como ela me conhece, ela percebe que não é autêntico. Mas, gente, é melhor do que sair xingando. Não é? Eu estou guardando. Então, a minha vontade é pular no pescoço, mas eu não pulo. Porque eu quero ser bonzinho. Né? Então, eu engano alguns, mas não todos. Mas eu não estou me enganando, porque eu sei que eu não sou, mas eu sei que eu quero. Então, eu acho que essa mensagem que Jesus nos trouxe, e que hoje está contextualizada no Espiritismo, é uma ferramenta muito poderosa para eu conseguir dar uns passos adiante nesses 99% de transpiração. Por isso que eu falo, saber o que eu quero ser, eu já sei, que é o 1% de inspiração. Agora, essa implantação é muito complicada. Eu digo que a distância maior que existe em qualquer universo é entre a mente e o coração. Porque eu já sei o que eu quero ser, mas eu não sinto. O dia que eu sentir e que for natural isso para mim, aí eu cheguei lá. Né? Não vai ser nessa encarnação, eu acho, mas eu estou otimista. Mais umas 4, 5, quem sabe. A gente vai melhorando, né? E o que ele veio trazer para a gente? A luz e a sabedoria. Eu queria fazer um pequeno parênteses aqui para colocar uma coisa que foi muito reveladora para mim também. Um dos grandes problemas que eu sentia com relação à minha fé, em relação à existência de Deus, era assim, Deus, né? Primeiro que não é uma pessoa. E Kardec pergunta, na primeira pergunta, no primeiro capítulo do Evangelho, ele fala assim, ele não pergunta assim, quem é Deus? Se ele falasse quem, eu já ia saber que é alguma pessoa, um ser. Ele não pergunta quem. Ele também não pergunta o que é Deus, porque se ele perguntasse o que, eu pensaria que é alguma coisa. Ele pergunta que é Deus. E a resposta é causa primária e origem de todas as coisas. Não é quem fez tudo, ou o que organizou. Não, é causa primária e origem de todas as coisas. E que é esse Deus? Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, perfeito. Como é que Deus, causa primária e origem de todas as coisas, infinitamente bom e justo, criou o mal? Vocês já pararam para pensar nisso? Se ele criou tudo, e o mal existe, ele criou o mal. Então ele estava pensando o que na hora que ele fez isso? Não, eu vou criar o mal para ser... Porque senão vai ser muito monótono. Então eu vou criar todo o resto e vou ficar vendo o pessoal lutando lá contra o mal. E aí eu vou me divertir um pouquinho. Sabe, isso não entra na minha cabeça. Nunca entrou. E era um grande enigma para mim.
Até que eu percebi que isso é um produto da nossa cabeça. Nós vivemos num ambiente, numa sociedade, as nossas referências teóricas, elas são muito polarizadas, maniqueístas. Então, a gente sempre acha que uma coisa tem o seu contrário, né? Por exemplo, qual é o contrário da alegria? Tristeza. Concordo com vocês. Qual é o contrário de para cima? Para baixo. Qual é o contrário de bom? Mal. Qual é o contrário de felicidade? Vocês estão percebendo que tem coisas que têm contrário e tem coisas que não têm? Qual é o contrário da luz? Escuridão, treva? Não é. Eu vou mostrar, vou fazer uma experiência para vocês perceberem como isso não existe. Se eu entrar dentro de uma sala, de uma casa, a casa que estiver completamente fechada, como é que vai estar lá dentro? Escuro, certo? Se eu abrir uma frestinha e tiver sol do lado de fora, o que vai acontecer com a escuridão? Desaparece. Agora vamos manter a casa fechada. Você do lado de fora, você abre uma frestinha, a escuridão sai. Não. Por quê? Porque a escuridão não é o contrário da luz, é a ausência. O escuro é a falta, portanto ele não existe. Deus não criou o mal, ele criou o bem. O mal é só a ausência do bem. Ele criou a ausência? Não, ninguém criou o que não é. O que não é, não existe. O mal é a palavra que a gente usa para designar o que falta. Resolveu o meu problema. Não sei se resolveu de vocês. O meu resolveu porque ele não criou o mal. Portanto, o mal não existe. Ele não é substância. Ele não é nada. Ele é a falta. E é a falta do quê? O mal. A falta do bem. E o bem é a sabedoria. É o que é. Portanto, quando nós somos criados puros, nós não fomos criados maus nem bons. Nós somos incompletos. Nós estamos na trajetória de nos desenvolvermos como homens de bem. E nessa trajetória, tem coisas que a gente já preencheu e tem coisas que a gente ainda não preencheu. Então, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim entre nós. Porque nós somos incompletos. O nosso lado escuro é o nosso lado de ausência, de falta, de ignorância. E como é que se combate a escuridão? Com a luz. Como se combate a ignorância? Com a instrução. E nós ficamos, as nossas vidas, combatendo o mal. Não se combate o que não existe. Se preenche o que não existe com o que deve ocupar aquele espaço. Então, se em vez de eu ficar combatendo o mal, eu promover o bem, eu vou estar desenvolvendo e preenchendo a escuridão. É a mesma coisa, se você fosse governador de algum lugar, presidente de algum país, e você tivesse verba, você criaria mais delegacias ou mais escolas? O que vai fazer a delegacia? Ela vai combater o mal? É. Mas o que faz a escola? Promove o bem. Então, quando você reage ao mal, você não está disseminando o bem. Você está simplesmente reagindo. É o que acontece na lei de Talião. Se alguém vira um tapa na sua cara, você fala assim, eu vou te mostrar como é ruim, vira um tapa na cara dele na mesma hora. O que vai acontecer? Vocês vão sair rolando no chão. A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Isso não ensina nada para ninguém. E a gente confunde isso com a lei de ação e reação. A lei de ação e reação não é a lei de Talião. A lei de ação e reação te mostra as consequências do que você fez. Se foi ruim o que você fez, você vai perceber as consequências ruins daquilo. Mas não é olho por olho, dente por dente, não, pessoal. Mas se eu botei fogo na outra vida em alguém, eu vou morrer com o meu corpo pegando fogo nessa vida. Você acha que a lei de ação e reação ia gerar isso?
Não é lei de talião. Você pode até morrer desse jeito, por opção. Quando você perceber o seu erro, quando você tiver dificuldade em se perdoar, e você pedir essa prova para você se perdoar. Porque Deus não perdoa ninguém. Não perdoa porque não se ofende. Então não precisa perdão. Se você precisa do perdão na sua vida, é porque você se ofendeu com alguém. E se você se ofendeu com alguém, é porque você esperava que esse alguém te fizesse alguma coisa que ele não fez. E se você esperava que alguém te fizesse alguma coisa que ele não fez, é porque você condicionou a sua relação com essa pessoa. Eu gosto de você desde que você me faça isso, isso e isso. E o que Jesus nos pede é o amor incondicional. Por isso que Chico falava, só precisa perdoar espírito que ainda é primitivo. Porque o espírito evoluído não perdoa, porque ele não se ofende. No dia em que nós olharmos os nossos irmãos como seres incompletos, o dia que nós conseguimos compreender a forma errada com que eles agem com relação a eles mesmos e as pessoas que estão ao redor deles, é como nós olharmos uma criança pequena que pegou a canetinha e rabiscou a parede da sala que você acabou de pintar. Você fica chateado, mas você não fica bravo com ela, porque sabe que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Então você não vai precisar perdoar a criança, porque você não vai se ofender. Aí você briga com a sua esposa, que diz que a culpa é dela, né? Para drenar a sua raiva. Tá certo? A gente terceiriza. Então, esse ponto que eu acho muito importante, pelo menos para mim que Jesus veio mostrar para a gente que tudo que é desarmônico é a falta de. Portanto, o contrário da alegria é a tristeza mesmo. Mas o contrário da felicidade, né, é a ausência de felicidade. Por isso que a palavra que a gente usa é infelicidade. Né? Eu posso ser feliz e estar triste. Eu posso ser infeliz e estar alegre. A alegria e a tristeza, elas vêm e vão rapidamente, mas a felicidade eu vou construindo ao longo do tempo. Não é? A partir do momento em que eu vou me completando, eu vou preenchendo a minha escuridão com a luz. E eu só consigo isso através do conhecimento, do entendimento das leis naturais. Por isso que o Espírito de Verdade nos fala, amai-vos. Essa é a primeira recomendação. E a segunda, instruí-vos. Por isso que eu estava aqui conhecendo o centro com a dona Rosalina e fiquei super feliz de ver quanta sala de aula tem aqui. Essa é a diferença. A fé construída a partir da razão. Ninguém vai me convencer de que aquilo é verdade. Eu vou encontrar aquela verdade. Porque racionalmente eu busco as instruções e as informações conseguindo enxergar o que ele mostrou para a gente há 2015 anos. O que é, e não o que eu quero que seja. Né? O que vai determinar a minha crença não é o meu desejo, não são as minhas influências culturais. Claro que isso vai fazer diferença, eu estou inserido nisso. Mas eu tenho a oportunidade de me desenvolver e de criar a minha identidade a partir daquilo que eu testo dentro de mim mesmo, como sendo verdade ou não. E mais do que isso, nunca se acomodar, sempre questionar, questionando a sua fé todos os dias, para que você renove a sua fé. Tudo que não é renovado vai envelhecendo. Nosso corpo é assim. Quando a gente é jovem, a gente vai trocando a nossa pele, a gente troca o nosso sangue, os nossos ossos estão constantemente se refazendo. Eu não sei se vocês sabem, a cada 2 anos você trocou 80% dos átomos do seu corpo. 80%. Quando você levanta de manhã, olha para o seu marido e fala assim, não foi com esse cara que eu me casei. Em termos físicos, não foi mesmo. O corpo dele já mudou, são 2 anos. É outro corpo físico. O espírito é o mesmo. Então você imagina que esse turnover de matéria, essa renovação de matéria, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai diminuindo, aí a gente vai envelhecendo, até que esse corpo não sustenta mais a nossa conexão com o espírito, a gente desencarna. Né? A nossa fé é igual. Se eu sentar em cima do conhecimento que eu tenho e ficar satisfeito com isso, eu estagno. E isso vai envelhecendo.
Eu preciso renovar a minha fé. E eu só faço isso se eu questionar, se eu me questionar todos os dias. O legado de Jesus, na minha opinião, é esse de separar o real do ilusório. Eu acho que não tem nenhuma frase na qual ele foi tão textual quanto essa. Meu reino não é desse mundo. O que ele está dizendo para a gente é que esse mundo que nós vivemos e que a gente acha tão real é um mundo de ilusão. Mas a gente fica bombardeado pelos estímulos do meio ambiente e que a gente acaba achando que isso é que é verdade. E aí você vai para a mesa mediúnica e um espírito vem conversar com você, desencarnado, e você fica achando depois que aquilo é ilusão sua. Não é? E que, na verdade, o que eu estou vendo mesmo é o meu vizinho diante de mim, é o meu colega de mesa que está encarnado diante de mim. A neurofisiologia, que é o estudo do nosso sistema nervoso central, ela já mostrou que o que nós vemos nada mais é do que uma interpretação que nós fazemos da luz que atingiu a nossa retina. Então, com certeza, o que vocês estão vendo não é a mesma coisa que eu estou vendo. Se a gente olhar para a mesma coisa, cada um tem uma versão diferente dessa mesma coisa. É só você ver, para te dar um exemplo, um jogo de futebol, por exemplo. O atacante está entrando na área para fazer o gol e o defensor derruba ele e ele não faz o gol. O torcedor do time que estava atacando tem certeza que foi pênalti. E do time que estava defendendo tem certeza que não foi. E ainda pede cartão amarelo para o cara que está simulando. Se você for ver quem está falando a verdade, os dois estão falando a verdade. Então, qual é a verdade? Foi pênalti ou não foi? Você precisa de alguém que não tenha o desejo. Teoricamente, é o juiz. E esse que não tem o desejo, vai ver o que é, e não o que ele quer que seja. Então, nós somos impregnados de desejo. E o que nós vemos e interpretamos como realidade é a nossa versão dos fatos, que está relacionada ao que nós fomos condicionados na nossa cultura. Então, o que você gosta de comer, o time que você torce, as pessoas que você gosta. Se tem uma pessoa que você gosta muito, e ela está com você, vocês estão indo para uma festa, ela fala assim, hoje você vai conhecer uma pessoa muito legal, que eu gosto pra caramba. Aí ela te apresenta, olha, esse aqui é o João que eu te falei. Você já está propenso a gostar da pessoa. Ao mesmo tempo, chega assim, olha, eu vou te apresentar o João, mas na hora que eu te apresentar, eu vou te dar uma piscadinha para você saber que é ele aquele cara, toma cuidado com ele. Ele é perigoso. Qual é a chance de você gostar do João? Você já chegou induzido lá. Então, qual é a realidade? João é bom ou é ruim? João é bom, João é ruim, João é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é incompleto, como você. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Não é? Então, quando Jesus vem falar do mundo espiritual, ele tenta livrar a gente dessas ilusões que nos são impostas por essa situação em que nós nos encontramos nesse momento, de seres encarnados. É como se fosse aquele filme Matrix. A verdade é que nós vivemos numa realidade que é construída por nós, mas ela não é a verdade. Mas quando nós nos desdobramos, quando nós ampliamos nossa consciência, isso acontece na prece, isso acontece na meditação, isso acontece nos estados alterados de consciência, nós entramos em contato com o que é, com a realidade mesmo. Né? Dr. Nubur Fakuri, que é um professor de neurologia da Universidade da Unicamp, num livro maravilhoso que ele escreveu, Muito Além dos Neurônios, ele fala isso, textualmente. O mundo por nós vivido é essencialmente um mundo sonhado e imaginado em nossa mente. Então, se você acha que você gosta de chocolate, você acha que você gosta, você foi induzido a gostar de chocolate. Não é? O que você vê é a sua interpretação dos estímulos que você recebe. E que não é igual ao do seu vizinho. Por isso que a gente vive brigando. Né? Cada um enxerga a sua realidade. Para mostrar que isso é científico, eu trouxe esse trabalho do Dr. Andrew Newberg. Ele publicou em 2001.
E é interessante que ele fez um trabalho com uma máquina que tira uma tomografia que registra quais as áreas do cérebro estão ativas quando você está fazendo alguma coisa. Então, se você está escrevendo, quais são as áreas do cérebro que ficam ativas quando você está escrevendo? Né? E por aí vai. O Dr. Newberg, ele apareceu com esse trabalho em 2001. Ele já fez mais 2 trabalhos com pesquisadores brasileiros. No primeiro, eles estudaram médiuns psicógrafos. E agora, ainda não está publicado, mas eles já fizeram um trabalho na Alemanha, em Aachen, com médiuns que fazem pintura mediúnica. E eles estudam as áreas do cérebro dessas pessoas enquanto elas estão mediunizadas. Mas esse primeiro trabalho dele aqui, estudou monges budistas tibetanos em estado de meditação profunda e freiras franciscanas em oração profunda. E ele analisou as áreas do cérebro dessas pessoas que estavam ativas. E o interessante é que as áreas ativas são as áreas que são ativadas em experiências reais. Eles imaginavam, num princípio, que as áreas cerebrais que estariam ativadas dos monges ou das freiras eram as áreas da imaginação, da intuição. Não, eram áreas corticais objetivas. A conclusão neurofisiológica é que para o nosso cérebro a experiência religiosa é mais real do que a experiência dos sentidos. Eu posso fazer uma experiência com vocês aqui para vocês perceberem isso. Para o seu cérebro, isso já foi pesquisado também, é a mesma coisa você comer uma maçã ou você imaginar que está comendo a maçã. Se eu pedir para vocês agora pensarem na maçã, eu já falei o nome, vocês já pensaram. Agora pensa na maçã, todo mundo. A sua maçã, você gosta de maçã mais verdinha ou mais vermelha? Mais verdinha. Dá uma mordida na sua maçã. Ela está suculenta, está farinhenta. Ela está fresquinha, está quente. O gosto da maçã. Tá bom ou não tá? Deve estar se você gostar de maçã. Se você não gostar, você não mordeu quando eu pedi. Então, se eu fizesse uma tomografia por emissão de pósitron na cabeça de vocês, nesse momento, as áreas cerebrais que estariam ativadas seriam as mesmas, você comendo a maçã ou não. Então, o ato de comer a maçã que parece tão real é ilusório. Por que você acha que todo mundo gosta de ir no cinema para assistir o Brad Pitt com a Angelina Jolie? Porque se você for homem, você vai lá para dar um abraço na Angelina Jolie. Em compensação, sua esposa está indo lá para dar um abraço no Brad Pitt. Quando você assiste um filme, você se coloca dentro do filme e o seu cérebro reage como se você estivesse vivendo aquela situação. Por isso que a gente chora, por isso que a gente ri. Isso é realidade ou é virtual? É assim que o nosso cérebro funciona. O problema é que a gente acha que isso é tão real que a gente passa a maior parte da nossa vida despendendo energia para essa realidade que a gente acha que é tão fundamental e é uma grande ilusão. Não é? Emmanuel nos esclarece que o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão humana. O que Emmanuel está falando aqui é o que o André Luiz já falou quando ele emitiu o conceito de cocriação maior e cocriação menor. Deus, causa primária e origem de todas as coisas, tudo que ele criou é. E todo o resto foi cocriado. E o que foi cocriado tem começo, meio e fim. Mas aquilo que é, sempre foi e sempre vai ser. Deu para entender isso? É a diferença que eu vejo, a palavra no dicionário não tem essa diferença. Mas eu fiz essa diferença para entender na minha cabeça. Entre o infinito e o eterno. Infinito não tem fim. Beleza, eu entendo isso. Eu sou infinito. Um dia eu fui criado, mas eu nunca vou terminar. Eterno não teve começo e não vai ter fim. Aí complica. Porque todos os meus referenciais têm começo, meio e fim. E o que Emmanuel está falando é que tudo que é diretamente criado por Deus, sempre foi. Não é? Então, se você parar para pensar, você fala assim, quem que fez o seu corpo? Quem te deu o seu corpo biológico? Ah, foi Deus.
Não foi. O seu corpo biológico é cocriação do seu espírito. Você plasmou o seu corpo biológico. Ah, mas Deus criou o meu espírito. Ele criou tudo. Ele é a causa primária, mas ele não é a causa imediata de todas as coisas. Quem criou essa mesa foi um marceneiro, mas ele usou a madeira da árvore. Quem criou a árvore foi a semente. Quem criou a semente foi um dos engenheiros de botânica lá, de Jesus, quando ele estava desenvolvendo o planeta. Né? Que foi desenvolvido por Jesus. Se você for indo, no final, você sempre vai... No final, não, no começo. Você sempre vai encontrar Deus, porque Ele é causa primária e origem de todas as coisas. Mas Ele não é causa imediata. Então, a gente precisa separar e entender isso para a gente saber o que é e o que a gente quer que seja. Né? O legado dele, então, é mostrar o caminho para o equilíbrio, para a felicidade, que é a saúde. Não é? Saúde é um outro problema. Quando nós falamos de saúde, a gente está falando sempre do corpo. E a gente é espírita, acredita que a alma é imortal, que o corpo é temporário, mas a gente fica doente e vai tomar um passe para tentar consertar o problema no corpo. Falar que aquele centro é bom. Eu fui lá com dor na perna, saí sem a dor na perna. Ou o centro é bom se você entrou lá confuso e saiu esclarecido. Aí o centro é bom. A dor na perna, você pode tomar uma Novalgina que também melhora. Né? E a gente tem essa noção errada de saúde. A importância do pensamento. Ora, se o meu corpo, o meu perispírito e o meu corpo, eles são consequências da minha alma, e se o que eu penso é originado do que eu sinto e das minhas ideias, que são produtos da minha alma, então o que eu penso vai repercutir no meu perispírito e vai repercutir no meu corpo biológico. Como eu disse no começo, né? O meu corpo nada mais é do que a consequência do que a minha alma é. E aí, se eu pecar em pensamento, eu adoeço. Eu confesso que eu tinha um preconceito com essa palavra pecar. Pecador, pecar. Só que eu fui ver o significado dela. Ela significa errar o alvo. E aí eu adorei ela. Porque eu erro o alvo o tempo todo. O tempo todo. Então eu sou um pecador. Tá, aceito. Porque sou mesmo. Porque eu acerto menos do que eu erro. Mas eu estou tentando, lembra? O verdadeiro espírito é aquele que está tentando. Se eu não quiser errar, eu tenho que parar de tentar. E se eu parar de tentar, eu vou parar. Eu não vou evoluir. Portanto, errar faz parte da evolução. Pecar é uma consequência da nossa condição. E desejar o mal para o próximo é uma das maneiras mais comuns da gente errar. Né? O problema é que a gente não se dá conta de que tudo que eu desejo para o outro me desarmoniza ou me harmoniza. Se eu desejo o bem, isso me harmoniza. Se eu desejo o mal, isso me desarmoniza. E isso só vai influenciar o outro se ele entrar em sintonia comigo. Os pensamentos de amor, eles são de alta frequência. O André nos ensina a questão de frequência ultra curtas. E essas ondas de frequência ultra curtas, elas penetram com muita facilidade no campo energético do outro. Então, se eu desejar o mal do outro, se eu desejar o bem do outro, mesmo que ele não esteja consciente que eu estou desejando o bem para ele, as vibrações de amor que eu emito na direção dele vão atingi-lo. E vão tender a aumentar a frequência de onda do pensamento dele. E na hora que eu emito essa frequência de onda, eu estou sintonizando o meu perispírito nessa frequência de onda. Agora, quando eu desejo o mal dele, eu emito ondas ultra longas. Ondas longas. Essas ondas longas, elas são pesadas e de baixa penetrância. Então, elas não alcançam ele, a não ser que ele esteja vibrando na mesma frequência que eu. Só que na hora que eu emito essa onda, eu me desarmonizo. Então, você querer o mal do outro é igual você tomar o veneno e querer que ele morra com o veneno. Quer dizer, eu tomei o veneno, eu me envenenei. Eu vou morrer com o veneno. Isso é pecar. Você está errando o alvo. Você quer acertar ele e está se acertando. E o que resume tudo, principalmente quando Jesus vem nos esclarecer, é a lei do amor.
Por quê? O amor, como eu disse para vocês, como força criadora. Então, como ele é a força criadora do universo, e tudo que existe, existe nesse trajeto, nessa forma que é o amor divino, qualquer coisa que a gente fizer que desarmonize essa energia, a própria natureza vai corrigir esse nosso curso. Não é? E a gente volta para essa região, para essa estrada central. É como o pastor com o cajado e a ovelha. Se a ovelha está se perdendo do rebanho, o pastor usa o cajado para bater na ovelha, para a ovelha voltar. Ele não quer punir a ovelha, ele não quer machucar a ovelha, mas ele sabe que se ele não bater com o cajado, ela vai continuar saindo e vai se perder do rebanho. Então, as leis naturais, elas fazem com que quando a gente está saindo do trilho, e a gente consegue fazer isso porque nós já temos certa consciência do universo que nos cerca, a gente toma um tapinha do cajado para ir para o outro lado. Isso não é punição, né? Isso é consequência. Por isso que eu falo, essa é a lei de ação e reação, não é lei de talião, né? Então, se a gente aprender esse amor incondicional, que é a proposta de Jesus, a gente vai cada vez mais estar em harmonia com o universo, vai parar de desejar o mal do próximo, vai errar cada vez menos. E aí a gente entra em sintonia com o universo e estaremos curados aí, né? Bom, esse é uma passada rápida de Jesus. Agora, e médico? Porque a gente fala, né, Jesus como médico de corpos e de almas. Então vamos deixar Jesus um pouquinho ali, né? E vamos falar um pouquinho sobre a medicina mesmo, sobre os médicos. O que a gente pode falar sobre isso? Qual é o objetivo do médico? Se eu perguntar aqui para vocês, fizer uma enquete, principalmente se você não parar para pensar, você vai falar, o objetivo do médico é curar os seus pacientes. Se eu for numa faculdade de medicina e perguntar para os estudantes de medicina, eles vão falar a mesma coisa. Pior, se eu perguntar para os professores desses estudantes, vão falar a mesma coisa. Para que você está trabalhando? Para curar os outros. Isso é uma grande ilusão. Porque ninguém é capaz de curar ninguém, a não ser você mesmo se curar. O médico, ele não pode curar ninguém, a não ser ele mesmo. Por quê? Porque a cura é atributo do enfermo e não do médico. O que a medicina propõe? Propõe auxiliar o paciente a encontrar a cura. Então, o fato de eu achar que eu curo, me traz uma responsabilidade de algo que eu não tenho como fazer. E o paciente se sente confortável com isso. Porque não tem nada que um paciente deteste mais, a minha experiência clínica mostra isso, que um médico que diz assim, olha, é melhor você não tomar remédio para a sua dor de estômago. O melhor é você parar de tomar café e parar de fumar. Ele fala, esse médico não serve para nada. Imagina, se fosse para parar de fumar, por que eu fui fazer lá? Aí ele vai no outro médico que dá o omeprazol para ele toma o omeprazol, continua fumando e tomando café. E aí até que depois de 10 anos ele começa a reclamar que ele queria continuar tomando café e fumando sem o omeprazol, porque está caro. Então, é assim, se o médico ele tem a ilusão que ele cura, o paciente também quer essa ilusão, porque aí ele se exime de responsabilidade. Isso vale para a doença física, mas também vale para a doença emocional, para as nossas dificuldades emocionais. A gente sempre tem alguém que nos faz feliz ou nos faz infeliz. Então, uma coisa que me deixa deprimido, aquelas meninas muito românticas falam assim, o que você quer na sua vida? Eu estou esperando o meu príncipe encantado que vai me fazer feliz. Tadinha. Tomara que a cadeira que ela está esperando seja acolchoada. Não vai fazer escara de decúbito. Ninguém vai te fazer feliz. Ninguém. Nem infeliz. Essa é a boa notícia. É você que escolhe. Porque todo mundo que você encontrar na sua vida vai ter uma coisa boa para te oferecer. E uma coisa ruim que ele não tem ainda, que vai te faltar. Você precisa escolher as pessoas que têm aquilo que você precisa mais. E que não tem aquilo que você vai tolerar, aquela ausência.
Se você tiver essa sabedoria, você vai ser feliz. Né? Então, quem escolhe ser feliz ou não é você. Quem escolhe ser saudável ou não é você. Agora, o médico está lá para quê? Para te ajudar. Quando você sair do prumo, quando você tiver em dificuldades, ele tem que estar lá para te ajudar a encontrar a cura. Quando isso for possível. E dependendo do que a gente está falando, nós estamos falando da cura do corpo ou da cura da alma? Porque se for a cura do corpo, a gente vai acabar entrando em distorções que a gente tem observado, infelizmente, hoje, mesmo no movimento espírita. Eu falo isso sem nenhum tom de crítica, porque eu acho que todo mundo está fazendo um trabalho importante. Mas eu conheço lugares, centros espíritas, que só tem trabalho de cura. E o resto? A cura física ainda. As pessoas entram lá esperando um milagre para o corpo físico delas. E elas não querem saber de se transformar emocionalmente e espiritualmente. A doença é um grande indutor da reforma íntima. A reforma íntima é a grande cirurgia espiritual que você precisa fazer. E quem vai fazer essa cirurgia espiritual não é o Dr. Fritz, é você. Se você não se transforma, nada acontece. Não adianta nada você tomar um belíssimo passe. Você tem lá um passista super bem intencionado, voltado para você, querendo te ajudar. Você recebeu uma quantidade generosa de energia. E aí você sai, pisa na poça d'água, fala palavrão e diz que a sua vida é uma droga. Você dispersou toda a energia que aquele pessoal aqui te deu. Não adianta nada. Então, o que vem de fora, o auxílio, tanto do médico quanto do passista, é uma indução à sua autotransformação. E a gente não pode se enganar com relação a isso. Eu digo que o Espiritismo me trouxe uma ótima notícia e uma péssima notícia. A ótima notícia é que eu sou responsável por mim mesmo, pela minha vida, pela minha evolução, pela minha felicidade. E a péssima notícia, eu sou responsável por mim mesmo, pela minha evolução, pela minha saúde. Quando eu achava que tinha São Pedro que podia me ajudar, um Deus que podia fazer um milagre na minha vida, era mais fácil, porque eu terceirizava. Né? Não, se eu estou passando por isso é porque Deus quis. Não, eu vou rezar para Deus. Se eu merecer, Ele vai me dar. Para você merecer, você tem que levantar e ir atrás. Não adianta você ficar lá, a minha vida é muito ruim, eu devo estar pagando o karma das outras vidas, porque nada acontece de bom na minha vida. Bom, você levantou para ir atrás? Você está lutando para ser feliz? Você está buscando alguma coisa que vai fazer diferença na sua vida? Senão, não adianta. E, gente, eu vejo isso todo dia no consultório. Doutor, eu vim aqui para o senhor me curar. Então, sinto muito. Pode pegar o dinheiro lá, porque para te ajudar eu vou. Para te curar, não. Não sei fazer, eu não estou conseguindo me curar. Como é que eu vou curar você? Entende? Então a gente precisa tomar essa consciência, porque é a gente que faz. Agora, se você estiver amparado, aí facilita. O que eu estou falando é que é você que é o responsável. Eu não estou falando que você tem que fazer isso sozinho. Lá dentro é sozinho. Mas você pode encontrar quem te ajude a fazer isso junto com você. Se você precisa cumprir uma tarefa e você está cercado de pessoas que te amam e que são solidárias a você, você consegue fazer isso mais facilmente. E aí a coisa anda melhor. É para isso que a gente está lá. A gente que eu digo, todos os profissionais de saúde. E eu incluo os médiuns passistas nos profissionais de saúde. Porque a diferença entre o médico cirurgião, quando eu vou lá no centro cirúrgico, anestesia o paciente para operar a vesícula dele, e você aqui, que está dando um passe no seu paciente, é que você está interrompendo o processo, ou tentando induzir ele a interromper o processo patológico antes de chegar lá no físico dele. A medicina que você faz aqui é muito mais avançada do que a que eu faço lá no centro cirúrgico, com todos aqueles aparelhinhos apitando e aquelas luzinhas e aqueles numerinhos lá. Não é? Então, isso é muito importante que a gente veja, para que a gente possa lutar contra, né? Possa mudar. Então, a função do médico é promover a cura às vezes, aliviar quando possível e amparar sempre. O que é amparar? Olha no dicionário quantos sinônimos tem a palavra amparar.
proteger, favorecer, dar meios de vida, sustentar, auxiliar, socorrer. Olha que palavra linda. Então, depois de pecar, que era uma palavra que eu não gostava, passei a gostar, essa amparar é uma palavra bem legal. Né? Será que a gente é capaz de fazer isso? Eu acho que sim. Precisa de diploma? Não. Só precisa de boa vontade, né? Então, às vezes a gente precisa de químio, rádio, tratamentos outros. Às vezes, precisa de cirurgia. Não é? Se você tem uma pedra na vesícula, chama lá o seu cirurgião, ele tira aquilo de você, resolve o problema. Não é nenhum drama. Medicação com muita frequência. É difícil hoje em dia você conversar com o paciente e falar assim, olha, se você melhorar a sua dieta, não precisa do remédio. Ele sai, vai lá na farmácia e compra o omeprazol. Não é? Agora, uma coisa que sempre tem que acontecer é apoio, esclarecimento e diálogo. Eu costumo chamar isso de consulta terapêutica. Às vezes o paciente chega angustiado, fala assim, doutor, faz 10 anos que eu trato, nunca tive melhora. Assim, vamos conversar. Aí a pessoa vai, conversa, conta a história dela, chora, drena tudo. Aí fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão melhor. A partir daí, qualquer coisa que eu prescrever para ela vai funcionar. Né? Porque o que cura é a correção da emoção. O corpo biológico ajuda, principalmente quando ele está alterado. Mas eu posso fazer essa correção aos poucos. Eu vou induzindo através do corpo biológico, mas se eu tratar só o corpo, o meu paciente vai ter menos chance de ficar bom. Eu preciso falar para ele de alma para alma. Então, o que significa ser médico? É aquele que sabe curar? Aquele que evita a morte? Aquele que está abaixo de Deus? Não. Não é o que cura, é o que auxilia. Não é o que evita a morte, porque se fosse isso, ia ser fadado ao insucesso, porque a única coisa que eu tenho certeza é que a gente vai morrer. É aquele que ampara. E não é quem está abaixo de Deus, é quem procura estar com Deus. Então, se eu estiver vibrando o amor na hora que eu estiver lá, se eu conseguir me afastar da irritação, do cansaço, do mau humor, então eu vou ser um médico melhor. Qual é a missão do médico, então? Solidariedade. Essa é a grande vantagem do profissional de saúde, né? Daquele que atua auxiliando e amparando o outro. E o que os grandes mestres nos falam a respeito disso? Bom, começo com o pai da medicina ocidental, Hipócrates, que dizia, o médico deveria ajudar as forças naturais, criando condições favoráveis ao processo de cura. O que ele está falando aqui? Que é o médico que cura? Não. Que existem forças naturais e que o médico tem que induzir o paciente dele para encontrar essa cura. Olha o que nos diz Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Portanto, eu posso desencarnar com câncer curado. Porque, na verdade, o que é saúde ou doença não está obrigatoriamente relacionado com o que vai no meu corpo físico. Eu posso ter artrite reumatoide, pressão alta, diabetes e ser saudável. E eu posso ter um corpo que faz todos os exames, vem tudo bonitinho, e não ser saudável. Angustiado, triste, infeliz. Não é? Então, vamos ver o homem como um ser integral que é. Observando todas as suas facetas, a física, a energética e a espiritual. Com a percepção de que, hierarquicamente, o mais importante é o espiritual, depois o energético, depois o biológico. E nós fazemos exatamente o contrário. A gente dá mais importância para o biológico. Agora estamos dando um pouquinho de importância para o energético, nas terapias complementares. Mas ninguém se preocupa com o espiritual. Kardec afirma que a harmonia só pode ser obtida pelo amor incondicional. Então, se saúde é a perfeita harmonia da alma, e eu só encontro harmonia no amor incondicional, já que ele é a força criadora emanente de Deus, então o que é que eu preciso para me curar? Aprender a amar. Aprender a amar incondicionalmente. Portanto, a cura é o aperfeiçoamento da nossa capacidade de amar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? É por isso que a gente encarna ainda.
Porque essa experiência terrena nos coloca em condições de experimentar situações difíceis, mas que nos induzem a esse aprendizado. E aí, se eu for falar de um médico de verdade, alguém que vai me induzir à cura, e se a cura depende do aprendizado do amor, então o verdadeiro médico é aquele que vai ensinar a gente a amar. Bom, quem é esse? Eu só conheço um, né? Jesus. Então ele é o médico. E não é de corpos por consequência, porque ele é o médico de almas, né? E almas saudáveis, os corpos podem ou não ser saudáveis, mas eles vão ser saudáveis, porque a saúde é a perfeita harmonia da alma. E o médico encarnado, ele não tem função nenhuma? Tem. Se ele for bom, ele é um discípulo de Jesus, mesmo que ele não seja cristão. Porque nós estamos tão acostumados com os rótulos que a gente esquece que o que importa é o conteúdo. Se eu colocar suco de laranja numa garrafa de Coca-Cola, o suco de laranja não vira Coca-Cola porque está escrito Coca-Cola no rótulo. Então, gente, não adianta comprar a camiseta do Chico Xavier. Você não vai virar espírita por causa disso. E mesmo que o outro não frequente o centro, ele pode ser mais espírita que você. O que você tem que buscar é a mudança do seu conteúdo. E você vai encontrar isso estudando, se questionando. A medicina é um sacerdócio? Eu sempre odiei isso. Quando eu era acadêmico e médico, eu achava isso um absurdo. Mas o Dr. Bezerra deu um belo exemplo de que é sim. Não só a medicina, como todas as outras profissões em que se propõe a ajudar alguém. Que tem como base a solidariedade. Ah, então eu não posso receber. Você precisa receber. Você tem que sobreviver. Você está encarnado, você come, você dorme. Mas você tem que ter na sua cabeça a sua prioridade. A sua prioridade é estar lá para ajudar o outro. Né? Com diploma ou sem. Porque o Dr. Bezerra afirmou, certa vez, na fundação da AME São Paulo, que o diploma do médico espírita pertence a Jesus. E é verdade. Nós estamos com o diploma emprestado. Eu contei lá em Jales, vou contar a história lá no centro, em Santos, onde eu vivi 22 anos. Foi fundado o centro por um grupo de médicos, a Associação Médica Espírita de Santos fundou o centro. E a gente tinha um trabalho lá que era de atendimento ao pessoal do porto e da zona de prostituição. Então, no domingo de manhã, a gente recebia o pessoal, ficava alguém na porta lá, e quando o pessoal estava muito sujo, muito ferido, muito doente, a gente pedia para ir para o banheiro, tinha os chuveiros, eles tomavam banho, a gente fornecia uma muda de roupa, aí eles podiam tomar o café da manhã, depois eles assistiam uma palestrinha e iam embora. E o trabalho rodava desse jeito. E era uma casa ligada ao trabalho da AME, portanto ligada ao Dr. Bezerra de Menezes. Num dia veio uma comunicação de um espírito que se identificou como um médico que tinha vivido encarnado em Santos, inclusive um médico conhecido lá, foi um bom médico. E ele contando que quando ele se recuperou do desencarne, ele foi procurar o centro para ver se ele conseguia trabalhar na equipe do Dr. Bezerra, como médico. E ele foi informado que o diploma dele, da Terra, não valia no plano espiritual. E o que ele tinha feito como médico na Terra não era o suficiente para ele ser considerado médico no plano espiritual. Mas que se ele quisesse, ele podia entrar na equipe pelas primeiras tarefas. E ele aceitou. A tarefa dele era a higienização dos banheiros. E ele estava muito feliz porque ele tinha a oportunidade de limpar os banheiros energeticamente desse pessoal que entrava com os fluidos contaminados, o pessoal da rua ia tomar o banho. Eles faziam uma higienização perispirítica também ali, e ele era responsável por limpar essa sujeira de lá. Então imagina, a gente acha às vezes que alguma coisa aqui, quando a gente chegar do lado de lá, sem ilusão, a gente vai saber quem realmente a gente é. Né? E a verdadeira medicina é cuidar dos corpos, sim, preciso fazer isso. Mas é preciso cuidar das almas também, dentro das nossas possibilidades. Portanto, eu acredito que a verdadeira medicina do Cristo, a verdadeira medicina é a medicina do Cristo, é a medicina do futuro, em que eu vou tentar impedir que a doença apareça antes dela se manifestar. E isso vai acontecer se eu for na causa, a causa é a minha alma. E a gente precisa acreditar. Se a gente acredita que a gente pode ajudar, a gente ajuda. E se a gente acredita que a gente vai melhorar, a gente melhora.
Se a gente não tiver a crença de que vai funcionar, se a gente não acreditar no que a gente faz, então não adianta nem tentar. O médico, então, verdadeiro é Jesus. E ele, quando esteve aqui, deixou o maior tratado de medicina que eu tenho notícia, é o Evangelho. Lá ele fala sobre todas as coisas que podem afetar o homem, sobre todas as doenças, todas as mazelas. E essas doenças todas podem ser agrupadas em uma única causa, o desamor. Como eu disse, não existe, o desamor é a ausência do amor, não existe o contrário do amor, né? Existe o amor. E essa doença, causada pela ausência do amor, tem um único remédio, que é o amor. Se eu preencher o que falta com o que deve ser preenchido, eu corrijo o problema. Então, como a gente já sabe, por recomendação do maior e do mais importante médico do planeta, que é Jesus, que as nossas doenças são todas provocadas pelo desamor e que o remédio é o amor, nós precisamos amar. Mas qual é a posologia? Como é que a gente faz? Ele deixou a posologia. Não faça ao outro o que você não quer que façam para você. Facinho, né? Simples assim. Então, como dizia Jesus, né? Vá e não peques mais. Obrigado pela paciência de vocês.